Bem-vindos a mais um vídeo da Oficina de Casa. Eu sou Marcelo Aguilera e a nossa proposta hoje é ensiná-los a criar uma moldura utilizando fresas. As fresas permitem muitas possibilidades, então eu vou usar uma combinação de fresas e criar uma moldura. Eu fiz um protótipo justamente para pensar como eu iria passar essa informação para vocês. Então eu parti de um sarrafo de 50 milímetros por 32 milímetros. Então este sarrafo eu cheguei utilizando algumas fresas neste desenho de moldura. Aqui eu vou ter, na realidade eu vou depois montar um espelho nessa moldura. Então eu tenho lugar para o espelho, lugar para o fundo do espelho e um desenho bem interessante. As possibilidades são muitas. Você pode usar a imaginação, a criatividade e ir montando e construindo a sua moldura de diversas maneiras diferentes, com diversos perfis de molduras diferentes. Aqui eu estou usando um sarrafo pequeno, mas de repente você pode usar um sarrafo maior, um conjunto de madeira maior, em que você possa criar uma moldura inclusive mais larga. Então aí é usar a criatividade. Para criar esse desenho na madeira, eu utilizei as quatro fresas que estão aqui. Essas fresas foram ampliadas 10 vezes o tamanho delas original. Eu iniciei o trabalho com uma fresa que se chama peito de pombo. Ela cria esse desenho de moldura. Ela tem aqui um rodízio, vejam, tem um rodízio. Esse rodízio limita a ação da fresa até aqui. Então, basicamente a parte útil da fresa em que se usa é esse desenho aqui. Então, como eu comecei a situação? Eu posicionei a fresa na tupia, depois vocês vão ver eu passando a madeira na fresa, vocês vão entender. E passei a primeira vez aqui. Então posicionei a madeira e passei a fresa desta maneira. Então ao fazer isso, eu eliminei esse pedaço de madeira. Então imaginem que eu tenho o toco inteiro sem esse desenho. Depois a mesma fresa eu passei novamente aqui. E tirei essa parte da fresa, essa parte da madeira. Então vejam que eu já criei uma saliência aqui e uma saliência aqui, um desenho. Sobrou esse toco aqui. Esse toco ficou preso por uma lasquinha de madeira. Eu peguei e quebrei esse toco. Então eu eliminei essa parte da madeira. Bom, daí eu tinha ainda esse pedaço que estava esquisito na moldura. Então o que eu fiz? Eu arredondei ligando esse desenho com este. Para isso eu utilizei uma fresa redonda. Essa fresa eu posicionei e passei ela aqui, ligando esta linha a esta linha, no mesmo alinhamento do desenho. Então ao passar a fresa, eu fiquei com este desenho. Então, este desenho que eu tenho aqui, este desenho é exatamente este desenho. Usando duas fresas, sendo que uma eu passei 2 vezes e a terceira eu passei 1 vez. Consegui criar esse detalhe de moldura. Bem, aí eu tenho aqui arredondado. Então eu passei esta fresa que faz o arredondado e passei a fresa aqui. Arredondei este canto. Bem, daí o desenho da moldura estava pronto. Tá aqui. É isso aqui. Agora eu precisava criar o encaixe do espelho ou do vidro para uma gravura e o fundo que iria fechar todo o conjunto por trás. Então eu utilizei uma fresa reta
que é essa daqui. E comecei a fazer o rebaixo necessário. Então primeiro eu passei ela aqui uma vez, tirei esse pedaço. Por que eu passei só metade e não passei tudo? Porque a fresa tem uma altura, aqui eu tinha mais altura para comer, para desgastar, então não daria para passar de uma vez só. Então eu passei a metade, depois passei a outra metade. Aí passei novamente, cheguei nesse degrau. Então aqui é o degrau onde eu vou ter o espelho ou o vidro. E depois eu precisava criar outro degrau para colocar o fundo. Novamente com a fresa reta, passei a metade, desgastei aqui e depois passei novamente e criei o segundo dente. Então com isso, utilizando 3 fresas, passando de maneira ordenada a madeira pela tupia, eu gerei essa moldura com seus devidos rebaixos. Isso vai me gerar uma moldura desta maneira. É uma situação muito simples, basta você pensar no que você vai fazer, usar a criatividade e ir compondo o seu desenho. É muito interessante e muito, eu diria, legal de se fazer. Para iniciar o processo de passar a madeira na fresa, antes de mais nada eu quero falar de segurança. Então, quando você estiver manipulando a fresa, manipulando a tupia, prendendo, ajustando, sempre a máquina tem que estar desligada da força. Só quando realmente você for ligar a máquina e passar a madeira, aí você liga a máquina na força para não acontecer nenhum tipo de acidente. Com relação a usar luva, eu sugiro que você não utilize luva e preste atenção em roupa solta, manga, qualquer coisa de tecido que possa ter a possibilidade de se enroscar na fresa. Preste muita atenção nisso também. Cabelo comprido, isso é muito importante. Tomar cuidado, prestar atenção. E proteger os olhos. Proteger os olhos para não voar nenhum cavaco de madeira nos seus olhos. Bem, eu regulei aqui a fresa na altura que eu desejo. Eu estou aqui com o anteparo em 90 graus e o rodízio dela está alinhado com esse anteparo onde eu vou realmente, estou no limite do que a fresa vai comer. Então agora realmente é começar a passar a madeira. Sempre que você for iniciar a ação, a primeira ação da fresa na madeira, você começa e para, e aí você analisa se ela está boa na altura, se ela está boa nessa distância do anteparo, se está do jeito que você previu, e aí passa de uma vez a madeira inteira. Agora eu terminei de passar a primeira fresa 2 vezes e criei estas linhas. Dando continuidade ao processo, eu vou ter que tirar esse dente, que é um dente quadrado. Então eu vou utilizar esta fresa, que é uma fresa arredondada, e ela vai fazer uma união deste ponto com este ponto, fazendo uma curva. Então eu posicionei a fresa exatamente para consumir, para fresar esse pedaço aqui. Agora eu dou uma dica para vocês. Como eu já fiz aqui, já comi uma parte da madeira, eu tenho uma superfície menor aqui onde eu vou apoiar a madeira. Ao passar a madeira, pode acontecer da madeira querer fugir e fazer esse movimento, justamente porque eu tenho pouca base, eu não estou com uma base inteira que ela não mexe, eu tenho pouca coisa. Então a sugestão é você colocar uma travessa aqui de anteparo, presa com 2 sargentos,
E porque aí você evita que ela faça, que ela gire. Você simplesmente vai precisar apertá-la para baixo e empurrar. Então é uma facilitação para passar a madeira sem que ela movimente. Bem, as peças da moldura estão prontas. Eu terminei de passar as diversas fresas e eu estou com o desenho aqui completo. O desenho da moldura externo e os rebachos necessários para a montagem do espelho. Agora eu preciso fazer os cortes meia esquadria e montar o quadro da moldura para poder encaixar o espelho e o fundo. Então esse processo é um processo que exige bastante precisão para que não surjam diferenças e isso acabe aparecendo no trabalho, na sua finalização. Bem, o espelho ele tem um tamanho. Acontece que se eu for cortar a moldura medindo o tamanho do espelho aqui no buraco interno, esse espelho ele não vai ficar encaixado, ele vai passar pelo buraco. Então eu tenho que fazer a moldura ligeiramente menor para que o espelho encaixe por trás da moldura, como eu tenho aqui. Eu tenho o espelho avançando atrás do rebaixo. Então, analisando aqui as medidas, o meu rebaixo tem 12 milímetros. 12 milímetros, eu vou deixar uma folga de 2 milímetros para que o espelho não entre justo, para ter um jogo de cintura aí. Então o que acontece? O espelho está remontando 1 centímetro. Então eu tenho 1 centímetro aqui e 1 centímetro aqui, no comprimento e na largura. Então para eu cortar, eu já me adiantei e fiz um corte meia esquadria. Então agora eu preciso ter exatamente a medida que eu vou cortar o outro lado para ter a peça perfeita para fazer a montagem. Então o espelho ele tem no seu comprimento, ele tem 65,2 centímetros. Então o que eu vou fazer? Eu vou subtrair desse comprimento do espelho 2 centímetros, que é o que ele vai remontar do lado de cá e remontar do lado de cá. Exatamente 1 centímetro de cada lado. Então se eu tenho 65,2, eu vou cortar a moldura, a posição da meia esquadria com 63,2. Então tá aqui, 63,2. Essa é uma das medidas. A outra medida é 54,8. O mesmo raciocínio, 54,8 menos 1 centímetro de cada lado me dá 52,8. Então essas são as duas medidas com que eu vou cortar as peças, 2 de cada. Então agora já fica mais fácil para eu iniciar a marcação para fazer o corte meia esquadria. Eu vou medir essa medida aqui do canto, do buraco que eu tenho. Então, eu posiciono aqui a minha escala. Vou pegar a medida mais comprida, maior, 63,2. Então tá aqui. Então o buraco o vão no meio da minha moldura vai ter esta medida. Agora, é importante que você marque o sentido da meia esquadria que você vai precisar cortar para você não se atrapalhar na hora de posicionar a madeira para fazer o corte. Então o sentido dessa meia esquadria é assim, neste sentido. Eu vou posicionar esta marca na posição certa onde eu vou passar o serrote ou a serra, aí vai ser em função de como você vai fazer o corte. Você pode fazer esse corte meia esquadria utilizando uma serra meia esquadria elétrica, que aí a precisão é perfeita,
uma serra meia esquadria manual, que inclusive é uma ferramenta que eu usei no nosso vídeo luminária de mesa, e eu mostro a sua utilização. Mas eu gosto sempre de dar outras opções, porque não é todo mundo que tem uma serra meia esquadria elétrica, que é uma ferramenta mais cara, ou mesmo uma meia esquadria manual. Então hoje eu mostro para vocês uma caixa meia esquadria, que é uma caixinha onde você tem as marcações de 45 graus e você vai cortar com um serrote. Essa daqui é a situação que vai dar menos precisão, então você precisa estar com um bom serrote, bem afiado e realizar o corte com calma e procurando manter a precisão do seu corte. Então tá aqui, eu tenho a marcação interna e a meia esquadria é nesse sentido. Então eu vou passar o serrote aqui e vou posicionar esta marca na direção deste corte. Logicamente, deixando a espessura do serrote da marca para fora, para não comer a medida que eu tenho, para não entrar na medida útil que eu tenho da peça. A marca que eu fiz, que é o limite do corte, alinhando com esta marcação 45 graus. Só que eu coloquei considerando o serrote para o lado de fora, como eu falei. Como é uma peça irregular, é uma peça um pouco difícil de prender com os sargentos para que ela fique posicionada para você fazer o corte. Então o que eu fiz? Eu pus aqui 2 calços para vencer essa distância e prendi com 2 sargentos, um de cada lado. Então agora eu tenho o conjunto todo firme e eu posso realizar o corte e eu não vou ter variação, não vou ter jogo. Quando você posicionar a peça, é importante que ela esteja bem encostada, tanto embaixo como na lateral da caixa meia esquadria. Então agora é fazer o corte. Então, só para confirmar o que eu fiz, tá aqui. Eu cortei já na medida certa e o espelho Esse espelho tem um bisotê toda a volta, que é aquele trabalho onde se chanfra o espelho. Se vocês repararem aqui, o bisotê tem também um desenho de meia esquadria. Ele está exatamente alinhado com a meia esquadria que eu cortei. Então, tá perfeito. Agora a outra entra aqui e o rebaixo vai entrar por baixo. Vai montar o quadro perfeitamente. Então, agora eu preciso cortar outra peça exatamente igual a essa para o outro lado e mais duas da medida menor para fechar o quadro. Terminei de cortar todas as pontas meia esquadria e agora eu vou montar o quadro da moldura. Eu estou aqui com um jig para montagem de moldura, que é o último vídeo que entrou no nosso canal e no nosso site. Então vocês podem olhar como é feito esse jig, esse gabarito. E agora é passar cola nas emendas, posicionar no jig, tracionar e deixar secar. Bem, passei cola nas pontas, vou posicionar a peça aqui. Eu estou colocando um pedaço de papel no canto, porque se a cola certamente vai sair para fora da emenda. E aí, para não acontecer dela colar, da moldura do quadro ficar colado nos jigs 90 graus, então o papel vai ter essa função de separar.
Posicionei as peças no jig, agora eu dou o tracionamento aqui no meio. Esse tracionamento junta, fecha o quadro. Ao fazer a tração, procure ver se as emendas estão encostadas, se estão posicionadas. Como é uma moldura que tem um desenho irregular, ela pode querer subir. Então veja se ela realmente está encostada no canto do jig, para que não crie um degrau aqui. Ó, ela está perfeitamente alinhada. Não se preocupe em limpar o excesso de cola agora, depois lixa, não tem problema nenhum. Se por acaso, quando você for montar, criar essa situação, a moldura tiver tendo a tendência, se ela tiver com a tendência de subir ao dar o aperto, você pode posicionar um pedaço de madeira e prender com outro sargento. Isso vai ajudar a firmar mais ainda o quadro. Aqui eu não estou sentindo necessidade, mas se acontecer isso com você, fica aí a dica. Então agora é esperar secar e terminar a montagem do espelho. Bem, e passados 24 horas, a moldura está seca, as emendas. Então eu vou soltar e ver o resultado. Tá aí, a moldura ficou perfeita, ficou muito legal. Alinhadinha. Muito legal mesmo. Bom, agora eu vou colocar o espelho para ver se vai caber. Bom, o espelho entrou, coube no rebaixo. Agora eu vou entrar com o fundo. Esse espelho tá com essa manta colada atrás porque eu estou reaproveitando o espelho. Isso é uma coisa que a gente faz muito aqui na oficina de casa e a ideia é incentivar isso, quer dizer, reaproveitar as coisas e trazê-la novamente para o uso. Às vezes mudando seu acabamento e aí você recicla. Eu estou aqui com uma chapa de MDF de 3 mm que eu vou usar como fundo. Então esse fundo apoia no outro rebaixo. Então o espelho está num rebaixo e o fundo no outro. E para prender isso aqui, preguinhos finos assim. Usa um martelo pequeno para não bater muito na estrutura da moldura, porque ela está só colada. Uma dica, se você for fazer uma moldura maior, uma situação que tem um peso maior, aí talvez sim você tenha que fazer algum reforço nos cantos, justamente porque só colado pode ser que não aguente, pode haver alguma movimentação e as juntas abrirem. Então aí você teria que talvez fazer um reforço por trás com alguma chapinha metálica. Então fica aí a dica. Se você não tem acessórios, peças, dentro do possível, faça essas peças. Olha, aqui eu fiz 2 chapinhas, um retalho de chapa de galvanizada, que é usada em calha. Cortei a chapa com uma tesoura de chapa, fiz os cortes, tirei 2 chapinhas, fiz os furos, tá aí, o acessório está pronto. Isso aqui está por trás do quadro, não há necessidade de ter um acabamento lindo, maravilhoso. Então resolve o problema e não precisa sair atrás de uma pecinha no mercado. Então eu vou marcar aqui a parte de cima do espelho. Eu vou marcar uns 15 centímetros de cima para baixo.
posiciono a chapinha, vou prender ela com 2 parafusos e aí traço aqui um arame. Está pronto para ser pendurado. Quando você for colocar a chapinha, veja aonde você vai posicioná-la em função da maior espessura que você tem na parte da madeira, para que o parafuso que você vai colocar não vare na parte do desenho da moldura. Dimensione a espessura, o tamanho da chapinha que você está colocando e o arame que você vai usar em relação ao peso da peça como um todo. Aqui é uma peça leve, vou usar um arame fino, mas se for uma peça maior, mais encorpada, com mais peso, você pode aumentar essa peça, colocar mais parafusos e usar um arame mais grosso. Passe o arame pelos 2 furos, veja a posição mais ou menos de como se ele estivesse esticado, pendurado na parede, e aí você dobra e enrola o arame. Agora, procure enrolar de uma maneira bonita, para ficar um acabamento bem feito, de uma maneira uniforme. Bom, e a peça está pronta. Aqui eu tenho o arame para pendurar, tranquilo, e agora eu tirei o papel. A moldura com o espelho, assim, um projeto eu diria bastante interessante, porque eu parti de sarrafos, criei a moldura na tupia e criei o quadro da moldura. Eu considero esse trabalho bem legal. Quanto ao acabamento, você tem várias opções diferentes. Aqui, no caso, como é madeira, você pode envernizar, você pode laquear, pintar, as opções são muitas. No próximo vídeo eu vou ensiná-los a fazer um outro tipo de acabamento, vocês vão ver. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu considero uma peça bastante interessante e as possibilidades que você pode gerar com esse tipo de trabalho são muitas. Realmente botar a criatividade para funcionar. Eu espero vocês no próximo vídeo. Um grande abraço.